Mais Unidade Cristã. Como você se coloca aí diante desse tema? Bom, eu acredito que não. O namoro convencional, a maneira como convencionalmente namoramos, e eu estou falando dentro da igreja mesmo, não um namoro secular, ele não é bíblico, porque ele dá o direito de se apropriar de partes daquilo que, na minha visão bíblica, deveria acontecer somente dentro da vida conjugal. Então, o namoro não é bíblico para o cristão. Você tem filhos? 2. Quais as idades? Talvez até por isso. Relacionamento, eu falei, você pode chamar de namoro. Certo. Eu posso chamar de corte. Eu vejo a igreja chamando de romance real. Tem um livro muito bacana que o tema dele é Agora Sim, Jovem, Pode Beijar a Noiva. É bem interessante que no casamento, nós 3, quantas vezes já fizemos o casamento e dizemos no altar, na autoridade que é dada a mim, como diz o evangelho, pode beijar a noiva. Essa ideia cultural, isso é bíblico, essa ideia que até na nossa cultura. Aquele é um momento onde você deveria poder beijar publicamente sem nenhuma preocupação. O pastor acabou de dizer, olha, algumas vezes o nosso relacionamento ele acabou se aquecendo. Eu disse, calma, não vamos avante. Por quê? Porque estava iniciando a prática de algo que é próprio para dentro da vida conjugal. Então, o relacionamento entre o jovem deve ter antes do casamento, sim, isso é necessário. Então, até onde pode? Pode? Então, até onde a gente compreende... Pode beijar? Não, eu acho que não. Eu acho que o beijo mesmo, especialmente o beijo, como o senhor falou, vou usar a sua expressão, de desentupir pia, isso é para o casamento. Eu estou falando na questão bíblica. O senhor me pergunta, mas pastor Júnior, você fez isso? Fiz. Isso só me trouxe mal, isso me trouxe consequência drástica, que eu gostaria, e é por isso que o debate é bíblico e é para os jovens que estão nos assistindo. Biblicamente, o beijo de língua, esse beijo acalorado, biblicamente é para dentro da vida conjugal, do casamento. Okay. O senhor perguntou se namorou, eu namorei. E eu penso que algumas vezes a gente acaba minimizando a consequência do pecado. Algumas coisas como essa ideia do corban. Bom, já que tem o nome, algumas coisas eu posso praticar. Não, tudo bem, isso se torna pecado. Tá, mas o seu namoro foi corte? Não. Ou foi namoro de verdade, igual é hoje em dia? Então, nesse ponto que eu gostaria de chegar. Com a minha esposa foi corte, mas antes da minha esposa eu namorei, eu noivei, eu tive outros tipos de relacionamento. E esses relacionamentos, eles acabam trazendo consequências emocionais, acabam trazendo tristeza para dentro do relacionamento conjugal. Acaba tentações e várias outras coisas. Entrevistaram, se eu não me engano, aqui em São Paulo mesmo, um jovem árabe de 20 anos, perguntando para ele sobre essa questão do relacionamento. E aí perguntaram para ele, como que você permite que os seus pais escolham a sua esposa, você nem conhecendo ela? E olha a resposta dele, que interessante, questão cultural. Não é a nossa cultura. Ele disse assim, como eu, um jovem de 20 anos, imaturo, sem experiência, vou ter capacidade de escolher alguém para viver a minha vida a 2? Os meus pais, que são as pessoas que mais me amam na Terra, são as pessoas mais próprias e indicadas para saber o que é bom para mim no futuro. Isso é uma questão cultural. O fato é que dentro da nossa cultura, no namoro, foi incluído coisas que não é própria para o namoro. Então, o que é próprio para o namoro? Nós estamos discutindo a questão bíblica, não estamos discutindo se isso vai ser possível ou não viver na nossa cultura. Agora, nos ouvindo, deve ter gente, por exemplo, que é presbítero, é pastor, é obreiro, tal, e os filhos estão namorando, a filha está namorando, o namorado dorme em casa. Isso é próprio para o namoro? Claro que não. O jovem sair sozinho, ir viajar sozinho, passear sozinho, isso é o compromisso dentro do casamento. É exatamente essa questão que eu estou dizendo. O namoro convencional hoje, do jeito que nós estamos vivendo, ele não é bíblico, ponto. O senhor já disse, eu concordo. Mas e o relacionamento? Então vamos pensar na palavra de Deus, alguns critérios para esse relacionamento, onde o jovem se prepara para o casamento. 1 Timóteo capítulo 5, verso 2, o apóstolo Paulo orienta o jovem Timóteo como ele deve tratar as moças solteiras, certo? Ele diz, olha, os mais velhos, os idosos, você trata como se fosse o seu pai, como se fosse a sua mãe. As jovens solteiras, as moças, você deve tratar, ele diz, com toda pureza, assim como você trata a sua irmã. Então você pode achar uma pessoa muito bela, muito bonita. Mas ele não está falando da namorada dele. Não, calma, eu estou falando de uma jovem, como eles vão se relacionar. Aí se você olhar, primeira coisa, então, mas eu estou falando do relacionamento do jovem ali, no aspecto solteiro, como ele vai tratar. 1 Coríntios capítulo 7, 1 e 2 diz assim, é bom que o homem não toque em uma mulher.
E esse toque, quando você olha no original, ele está falando dessas carícias. E ele está falando desse ato que vai preparar para a vida conjugal, ou até mesmo alguns que acabam se relacionando e cometendo adultério. Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 diz assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que abstenham-se da imoralidade sexual. E essa imoralidade sexual, quando nós olhamos, ela não está falando somente do ato sexual em si, mas está falando do processo. O próprio Senhor Jesus diz que essa imoralidade começa nos olhos, começa no desejo. Se você olhar para uma mulher e a desejar, você já cometeu com ela. E voltamos. Quero saber o que pensou o ouvinte. 011 98484 9988. Pode soltar, Rafa, por favor. Senhor pastores, me chamo Ayrton, sou da Zona Norte. Tenho um testemunho para contar. No ano de 2018, conheci uma jovem e ela me relatou que ela fez um propósito que se chamava propósito de Esther, e ela estava se preparando e ela precisava se preparar durante um ano. E eu aceitei esse propósito dela, e o propósito era de ficar um ano sem ter nenhum tipo de beijo, e foi muito produtivo. Nós íamos no cinema, saíamos para comer, íamos para a igreja, só que não havia beijo, não havia nenhum tipo de mão na perna. Então isso fortaleceu o meu cristianismo e o cristianismo dela. E eu acho que dá sim para ter um relacionamento baseado nas escrituras, sem beijos, sem essa pegação toda. Espero ter contribuído para o debate, e a paz do Senhor para os irmãos. Legal, próximo. Solta mais uns dois. Paz do Senhor a todos da Rádio Musical, ao pastor César, que está mediando esse debate, aos dois debatedores e ao Rafael. Eu queria deixar meu parecer aqui. Eu coloquei na enquete lá que não. Por quê? Porque o namoro, ele dá muita base para muitos se desviarem da fé e automaticamente cair no legalismo de não querer mais aquela jovem, querer outra. Esse relacionamento bíblico, ele é possível, ele deve acontecer onde os jovens estão se preparando para o casamento. Só que na maneira convencional do namoro não é bíblica. Então pode até chamar de namoro, só que com esses princípios da palavra do Senhor, como a gente estava falando em Colossenses e essas outras. Eu queria até comentar Colossenses 3:5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os maus desejos e a avareza. E então existem algumas questões que hoje no namoro acaba sendo normal, que não é própria para o período do namoro. Como o pastor acabou de dizer, eles acabam, o presbítero lá, o pastor, recebe o namorado e dorme em casa. E isso é comum, vão viajar junto. Isso não é próprio, não é comum para o período do namoro. Isso é próprio e comum para o período do casamento. Então, por isso, eu defendo que o namoro para o cristão não é bíblico. Eu não estou dizendo que o relacionamento pré-nupcial não é bíblico. O relacionamento é bíblico. Calma aí. Você defende que namore, mas não namore do jeito que é o mundo. Não da maneira... Você defende um compromisso, é isso? O compromisso, e eu não estou nem dizendo só o mundo, eu estou dizendo a maneira como hoje, dentro das igrejas, se namoram também. Algumas coisas que hoje é comum dentro do namoro dentro da igreja, que biblicamente não é próprio para o namoro, é próprio para o casamento. Como eu acabei de dizer, pelo menos duas coisas. Se amassando, o beijo, ficar se amassando. Por exemplo, o senhor comentou, não colocava a mão na perna. Acho que até o áudio comentou agora. Não colocava a mão, carícias e tal. Então, no processo do desenvolvimento do relacionamento, historicamente, nós vamos ter tempo para falar sobre isso. Suas considerações finais, um privilégio te receber aqui. Quero agradecer primeiro, um prazer, uma honra. Obrigado, pastor Adriano, obrigado, pastor César, pelo convite. Eu esqueci o nome dela, fugiu agora. Elaine, obrigado. Elaine é sensacional. Bom, consideração final. Quando eu disse que o namoro não é bíblico, seria esse namoro convencional. O jovem precisa se relacionar. E o jovem precisa se relacionar com alguém que tem o interesse, tem a atração, que vai buscando ver se os valores são parecidos, essa conexão emocional que eu disse no começo é muito importante, valores parecidos, perspectiva de vida. Há um livro chamado Paixão e Pureza. No entanto, nesse relacionamento, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, essa é a grande questão. O jovem deve se relacionar, preparar para o casamento, mas não nesse padrão do namoro que está sendo feito hoje. Quem quiser conhecer a Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco ou as suas redes sociais, ambos, como é que funciona, pastor Altair?
Bom, seria um grande prazer poder recebê-lo lá. A nossa igreja fica em Osasco, na Avenida Marechal Rondon. A IPR, hashtag IPR Osasco, você vai encontrar as nossas redes sociais. E a sua, seu A arroba? minha é Altair Júnior, Altair JR, na verdade. Altair JR.